Seja muito bem-vindo a mais um estudo da série Reforma Íntima. Hoje falaremos sobre a virtude da sensatez. Então, duas passagens que nós podemos tirar a sensatez. A primeira, de uma forma indireta, está lá em Mateus 5,37. Seja, porém, o vosso falar sim, sim, não, não, porque o que passa disso é de procedência maligna. Então, aqui nós entenderemos ao longo do estudo por que existe a sensatez por trás desse versículo. E Paulo, de uma forma mais direta, na segunda carta aos Coríntios, ele fala assim: sendo vós sensatos, de boa mente, tolerai os insensatos. Existe um contexto um pouco mais amplo na carta, mas de uma forma geral aqui, nós também podemos refletir que, uma vez que nós conquistarmos, aprendemos a vivenciar cada vez mais essa virtude da sensatez, estaremos sim mais preparados para lidar com pessoas insensatas. Quando vamos ao dicionário, encontraremos que sensatez significa característica ou particularidade de sensato, que é equilibrado ou age com bom senso. Então, o equilíbrio e um bom senso faz parte da sensatez. Maneira ponderada que abordar um assunto vulnerável ou difícil. Comportamento da pessoa que é discreta, em que há discrição. Então, aqui seria um bom sentido da palavra sensatez no dicionário. Então, como nós vimos, sensato é aquele que consegue agir com cautela, com cuidado e com sabedoria. E aí é muito importante a gente distinguir sabedoria de inteligência, de conhecimento. A sabedoria, ela pressupõe um conhecimento das verdades espirituais, das leis divinas. E ela está muito relacionada como nós utilizamos os fatos e as ocorrências da vida como meio para o nosso crescimento espiritual. Não é pelo fato de eu ter conhecimentos específicos, uma inteligência, que diante de algumas circunstâncias na minha vida eu conseguirei agir da melhor forma. A gente sabe que não. Então a sabedoria não está diretamente relacionada com inteligência, mas sim com uma postura diante da vida, diante dos fatos, diante das dificuldades, e que aquele que é sábio é aquele que sabe lidar e sabe passar e sabe crescer com essas situações. Então a sensatez é a posição que nós cristãos devemos tomar. E aí é muito importante, a gente conhece a lei de Deus, conhecemos o que é esperado de nós, então, como diz lá em João 9,41, se fosseis cegos não teríeis pecado, mas agora, como dizeis, vemos, por isso o vosso pecado permanece. Então, uma vez que nós temos o conhecimento das leis, é fundamental, então, que a gente passe a agir de uma forma coerente com as leis de Deus, com as leis divinas, que tudo preside, nós sabemos. Então, a sensatez é uma forma de comportamento, de conduta, de cautela e de sabedoria diante das verdades espirituais, de forma que eu não prejudique a mim e nem ao próximo. Então, como que nós poderíamos exemplificar a sensatez? Eu trouxe aqui uma lista, como nós temos feito nos outros estudos, que nos ajuda no dia a dia a vivenciá-lo. Então, primeiro ponto, pensando cautelosamente nas consequências dos nossos atos, tanto para nós como para os outros. E aqui, aquilo que nós estávamos falando, de agir diante dos outros perante as leis divinas. Então, lá no Evangelho, a gente vê que nós devemos pagar o mal com o bem, nós devemos perdoar, que nós devemos amar, que nós devemos ter empatia das pessoas, ser caridosos. Então, é o quanto nós estamos vivenciando isso em nossas vidas. Evitar comentários que possam acarretar dificuldades, separações, intrigas e desentendimentos. Afastando as oportunidades que nos induzam a cometer erros e falhas. Então isso é muito importante, demonstra também um autoconhecimento. Se eu ainda tenho algumas fraquezas, se eu tenho
pontos de maior vulnerabilidade, nós temos que evitar, afastar essas coisas para que nós não cometamos erros e falhas prejudicando a nós e aqueles que estão ao nosso redor. Renunciando aos desejos caprichosos de posse entre as paixões que ainda perduram em nós, pensando com reserva os próprios pensamentos antes de articulá-los em palavras. Então é muito comum, né? Nós muitas vezes falamos coisas sem pensar. Ou diante daquele momento em que estamos com as nossas emoções desequilibradas, a gente fala alguma coisa e depois fere o próximo e se arrepende profundamente daquilo que foi falado. E muitas vezes cria dificuldades para a reparação, né? Agindo com discrição, sem alarido, sem discussões ou críticas nas decisões que nos dizem respeito e que envolvam outras pessoas. Controlando com previdência os hábitos e costumes que possam comprometer nossa saúde física e equilíbrio emocional. Indagando do bom uso que fazemos, com proveito geral, dos bens materiais que nos foram confiados. Utilizando os nossos talentos, colocando-os ao serviço do bem comum, sem a vaidade ou a presunção. Então aqui são alguns exemplos de como buscarmos a sensatez nas nossas vidas. Muito bem, então esse foi mais um estudo de uma das virtudes que é fundamental nesse nosso crescimento, nessa reforma íntima que todos nós precisamos fazer. Obrigado a todos pela atenção e até o próximo estudo.